Tem como programa político reestruturar a Europa e está dividido em três. Primeiro os homens, depois os animais, por último a natureza. Orlando Figueiredo, professor, engenheiro químico, acredita que é assim que vai conquistar pelo Partido dos Animais e da Natureza um lugar como eurodeputado nas eleições do próximo dia 25. Bem-vindo ao Porto Canal. Começaremos aqui pela essa proposta que me parece mais original, que é o facto do PAN defender a criação de um rendimento básico incondicional, independentemente das pessoas trabalharem ou não. Como é que se faz isso? Onde é que se vai buscar o dinheiro? Bom, boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite. O rendimento básico incondicional ele é incondicional, portanto é para todos os cidadãos europeus. A nossa proposta vai no sentido de ser para todos os cidadãos europeus. Já houve uma iniciativa europeia de cidadãos que apresentou à Comissão Europeia essa ideia. A ideia dele ser incondicional, ou seja, ser para todos, é de não discriminar. Ao contrário do rendimento social de inserção, por exemplo, ele é discriminatório. Não é? Há alguns que recebem, supostamente a sociedade considera que eles têm necessidade, outros não recebem. A questão do financiamento, nós propomos aqui um financiamento duplo, parte vindo da União Europeia e parte vindo do Estado português. Como sabe, no nosso país o que se está a fazer é justamente a cortar. Eu sei. Cortar nas prestações sociais. Por isso não podemos ver esta medida distanciada das outras medidas, nomeadamente a que veio anteriormente, de acabar com a economia da dívida, não é? Que pretende democratizar a produção de dinheiro e deixar que os Estados sejam refém da banca. Não pode ser vista distanciada desse ponto. De qualquer das maneiras, o rendimento básico incondicional substitui todas as prestações sociais, portanto logo aí há uma fonte de rendimento, deixamos de ter prestações sociais. Acabaria com abonos de família. Exatamente, tudo. Subsídios de desemprego. A ideia seria... A implementação terá de ser faseada, claro, não é? Não pode ser de um dia para o outro. Isso significa que mesmo alguém que trabalhe teria esse rendimento, é isso? Mesmo alguém que trabalhe teria esse rendimento, ao contrário do que possa parecer, além do seu salário, claro. Ao contrário do que isso não gera mais desequilíbrios na sociedade? Não gera, porque a ideia é fazer o equilíbrio, se quiser, a justiça social a priori. Nós temos um trabalho feito pelo Pedro Freitas, em que ele calculou para um rendimento social. Nós não temos nenhuma proposta monetária, nenhum valor fixo aqui, enfim, teria de ser discutido. Mas cálculos para um valor base de 420 euros, apenas 10% da população iria perder dinheiro e seria os 10% com maiores rendimentos. Portanto, é uma ferramenta também, se quiser... Implica a criação do imposto sobre os mais ricos e esses não teriam direito? Não implica necessariamente a criação do imposto, implica... não, esses terão direito também. Ele é incondicional, todos têm direito. Então como é que perdem rendimento? Por via da taxação. Não é? Agora, estes cálculos foram feitos com base na taxação do trabalho, portanto do IRS, mas poderemos taxar também, por exemplo, o uso de recursos, não é? Que é mais forte por quem tem poder económico para usufruir deles e é menos evidente nas camadas menos privilegiadas da sociedade. Taxar a poluição, por exemplo. Acha que um país como o nosso, que está a atravessar algumas dificuldades, as pessoas acolhem bem essa ideia de ter mais uma taxa, chame-lhe imposto, sobre os seus rendimentos? Não se trata de ter mais uma taxa sobre os seus rendimentos. Trata-se de canalizar verbas para este rendimento. Repare, nós temos... por isso eu estava a dizer, se calhar era importante irmos lá, a questão de acabar com a economia da dívida. Nós não podemos ver isto separado deste processo de acabar com a economia da dívida. Imagine a taxa de juros que nós estamos a pagar por os empréstimos da Troika, o aumento da dívida pública, os socorros que fizemos ao BPN. Todo esse dinheiro pode e deve ser canalizado para esta prestação social. Portanto, o rendimento básico incondicional não é uma medida isolada no nosso programa. Isso não é, de alguma forma, um incentivo ao ócio? Não, de todo. Aliás, há estudos feitos e há alguns artigos bastante até científicos publicados nessa área, em revistas da especialidade, que apontam que cerca de 95% da população não deixa de trabalhar por isto. O Alasca tem um rendimento básico incondicional desde 1986. Neste momento está no valor de $1.600, 1.200 euros por pessoa. O Alasca continua a produzir e continua a trabalhar. O Brasil teve, até a administração Dilma, cerca de 80% da população
com rendimento básico incondicional. Sabe também são os 80% de pobres, não é? Sim. No caso do Brasil, sim. Mas a ideia era caminhar, aliás, havia alguns que, aliás, indícios... está agora a diminuir em função do crescimento galopante da classe média no Brasil. Sim. Mas... Portanto, é um rendimento social de inserção, só que tinha outro nome. Não é um rendimento social de inserção, porque ele atingia praticamente 80% da população, ou mais de 80%. Portanto, o rendimento social de inserção é dirigido às franjas da população que estão mais precárias, em situação mais precária. Se me permitir, eu, quando estive em campanha em Coimbra, falei com uma assistente social da Câmara Municipal de Coimbra, que publicou um texto, até eu tenho para publicar no meu blog, em que ela falava, o nome do texto era Hoje Sou a Alice. A Alice é uma sem-abrigo que vive em Coimbra, vive na rua e usufrui os serviços de apoio social da Câmara Municipal. A Alice não pode comer o que quer, vai todos os dias comer a uma cantina pública. A Alice frequenta um psicólogo. A Alice tem uma infraestrutura burocrática por trás a gerir todo este processo. Se todo este dinheiro fosse canalizado, o dinheiro que é gasto com a Alice pelo Estado, se fosse canalizado e fosse entregue à Alice para ela gerir a sua vida, ela seria com certeza uma pessoa mais feliz e teria menos, e o Estado teria menos despesas com isto. Portanto, o dinheiro tem de vir de diferentes pontos. Além disso, nós propomos também uma intervenção da parte do orçamento da União Europeia, não é exclusivamente do Estado. Vamos lá, essa questão os senhores defendem, portanto, uma mutualização da dívida, a reestruturação. O que é que defendem em concreto? Bom, em relação à dívida... Falou aí da questão da dívida. Da questão da dívida. Em relação à dívida... Portugal não deve pagar? Não, de todo. Portugal tem de pagar, mas não necessariamente toda a dívida. Nós defendemos uma auditoria externa, se quisermos, à dívida, para avaliar qual é a percentagem da dívida que resulta da especulação. Ninguém sabe isto neste país. Mas sabe que, é verdade, mas sabe que se há especulação, Portugal comprou, endividou-se com mas essa parte que resulta da especulação nós defendemos que não deve ser paga. O resto da dívida que foi contraída para investimento, para crescer do país, isso sim. Mas uma boa parte da dívida resulta da especulação e essa parte nós defendemos que não deve ser paga. Agora, é preciso fazer uma auditoria externa, uma auditoria independente, para perceber as frações que derivam da especulação e as frações que derivam de uma dívida. Outra proposta vossa, e eu suponho que vá no encaminhamento do rendimento de básico incondicional, é olhar para os números de forma diferente, olhar para as estatísticas de forma diferente. O que é que eu quero dizer com isto? Que em vez do produto interno bruto, vocês defendem que nós devemos passar a medir a felicidade interna bruta. Não é em vez. O FIB. Ou que isso tem que, pelo menos, ser mais relevante do que o PIB. Exato. Nas contas do país. Suponho que contribua, que uma coisa esteja interligada com a outra. Bom, Como é que defende na Europa esta medida? Parece mais um programa de governo do que propriamente um programa de... Não necessariamente, se for implementado a nível europeu, pode ser uma proposta do Parlamento à Comissão, por exemplo, para sair uma diretiva... Quer-nos explicar como é que se mediria isso? O que é que entende por felicidade interna bruta? Posso explicar. O nome felicidade interna bruta deriva, ele já foi também aplicado no Brasil. Sim, e há um país, inclusive, o Butão, que foi onde ele começou. Tem esse nome. A ideia... Nós não advogamos que o FIB deva substituir o PIB. Nós dizemos que o PIB deve continuar a ser tido em conta, mas paralelamente temos de ter o FIB também. Isto porquê? Porque o PIB mede a produtividade de um país, aquilo que o país produz, não mede a distribuição dessa riqueza. O FIB permite determinar de que forma essa riqueza é distribuída e de que forma a população, os cidadãos desse país, estão satisfeitos com a distribuição dessa riqueza. Isso para nós parece-nos importantíssimo para perceber de que maneira devemos gerir e administrar o país. A questão da produtividade, nós falamos sempre da produtividade. Mas quais seriam esses indicadores para medir o FIB? São vários, no nosso programa estão lá várias propostas, entre, por exemplo, satisfação com os sistemas de saúde, satisfação com os sistemas de educação. Nós até já temos alguns indicadores do INE nesse sentido, do Instituto Nacional de Estatística. Então, se fosse hoje, onde é que colocaria o FIB dos portugueses? Não faço a menor ideia. Quer dizer, faço alguma ideia, mas creio que estaria lá para baixo. Aliás, ainda ontem foi publicado um estudo da Fundação, não me lembro agora o nome. A propósito da imagem dos políticos. Exato. Não, a propósito da felicidade dos portugueses e comparada com diferentes países da Europa.
Mas eu creio que estaria lá para baixo, quer dizer, um pouco desagradados, decepcionados com a forma de fazer política, com as medidas de austeridade, necessariamente ele estará lá para baixo. O meu, pelo menos, está um pouco. Muito bem. O senhor, já falámos aqui um bocadinho sobre isso, acusa os bancos de produzirem dinheiro do nada, alavancados sobretudo na emissão da dívida. Bom, e defende, enfim, grosso modo, estou a fazer uma síntese, embora grosseira, e defende uma reforma do sistema financeiro centrada muito no Banco Central. Ou seja, em que o Banco Central é que passa, no fundo, a controlar o dinheiro. Qual era o papel dos bancos nacionais, dos bancos da banca, nesta vossa reforma? Não é o Banco Central que passa a controlar o dinheiro e as acusações que eu faço aos bancos, quer dizer, é preciso compreender isto no contexto. Distribuiu, pelo menos pelos diferentes Estados, não é? Há poucas semanas... É um controle do dinheiro? Não necessariamente. Há poucas semanas foi publicado um artigo no Financial Times pelo diretor desse jornal. Eu, enfim, já o disse aqui na televisão, também partilhei esse artigo no Facebook, dizendo até que o Financial Times suporta as políticas do PAN, ou as propostas do PAN. Claro que provavelmente não sabem quem é o PAN, mas a questão é que esse economista, que até é de uma linha bastante conservadora, propunha exatamente aquilo que nós estamos a propor, que é os bancos produzem dinheiro a partir do nada, a partir da emissão de dívida, ou através da criação de dívida. Eu chego ao banco, quando falo um particular, uma empresa ou um Estado, chego ao banco, pede o dinheiro que pede, esse dinheiro não existe. As reservas, ao contrário do que ainda é hoje ensinado nas faculdades de Economia, isto já foi admitido também pelo anterior Presidente do Banco de Inglaterra, esse dinheiro não existe. O banco cria esse dinheiro no momento do empréstimo, digitando esse dinheiro num teclado. E então, qual era a vossa ideia? A nossa ideia é que aos bancos não lhes seja permitido fazer isso. Os bancos comerciais continuam a ter um papel fundamental na economia, mas apenas poderão emprestar dinheiro que os seus clientes tenham colocado em contas de investimento. Essas contas são contas de risco, com risco diferenciado, e esse é o dinheiro que eles podem usar para investir. Qual era o dinheiro que distribuiu o Banco Central Europeu? O Banco Central Europeu deverá produzir o dinheiro tem de ser produzido, em função, decidido por um comitê independente, ou por uma comissão independente. Isto porque os governos não podem decidir quanto dinheiro vão produzir, porque iriam produzir o dinheiro necessário para a implementação das suas propostas e ganhar eleições 4 anos depois. Tem que ser um comitê independente, em função do valor de inflação desejado para a zona euro. O Banco Central produz esse dinheiro e injetam na economia através dos Estados. Os Estados gastarão esse dinheiro na sua administração, nos seus projetos, não se tendo que se endividar para isso. Portanto, é controlar, no fundo, a economia? Não, de todo. A economia continua da parte dos bancos com investimento. Se eu for um particular e quiser pedir dinheiro emprestado, eu vou à banca e peço dinheiro emprestado para financiar o meu projeto, para financiar a minha empresa. Os senhores consideram que é necessário um debate alargado sobre a nova estrutura organizacional europeia? Confesso-lhe que não consigo perceber, pelos seus discursos, o que é que o PAN pretende, se defende ou não uma maior integração. Explique-me melhor o que é que vocês entendem, o que é que pretendem fazer. Por um lado, digo-lhes porque por um lado me parece que o que está na base do vosso pensamento e do vosso programa político é uma maior integração europeia. Sim, penso de que sim. todas as estruturas, por um lado. Por outro lado, parece-me que da forma, que é para aí que estamos a ser conduzidos, da forma como a Europa está a ser encaminhada, que é justamente no sentido da integração, não concordam com ela. Que debate alargado é esse? E estamos a falar do que em concreto? Não concordamos com esta forma de integração, em que os Estados continuam reféns do poder corporativo e da banca. Isso não concordamos. Agora, nós acreditamos no projeto europeu e achamos que ele faz todo o sentido. E o euro é um ponto, um aspecto fundamental da construção desse projeto europeu. Mas não são contra o euro? Não somos contra o euro. Eu estava a dizer, o euro é um aspecto fundamental da construção desse projeto europeu. Contudo, nós sentimos as populações cada vez mais afastadas da Europa. Nós defendemos uma maior democratização das estruturas europeias. O Parlamento Europeu é a única estrutura, o único órgão, se quisermos, verdadeiramente democrático. Ele é eleito por sufrágio direto, enfim, ainda com representantes por círculos eleitorais, não é? Em que esses círculos são os Estados. Mas a Comissão Europeia, por exemplo, nós vamos eleger agora alguém da Comissão Europeia, eleger, entre aspas, vai ser nomeado em função do Parlamento. Poderíamos, por exemplo, é uma proposta, não está no nosso programa, mas seria interessante, por exemplo, ter umas eleições para a Comissão Europeia. De alguma forma, isso acontece agora. Temos umas eleições para o Parlamento Europeu e depois os grupos parlamentares é que escolherão o Presidente da Comissão Europeia. É que escolherão, mas
Contudo, isso também é uma novidade nestas eleições. Sim, também é uma novidade nestas eleições. Enfim, já estão escolhidos, pelo menos os primeiros nomes estão indicados. Os primeiros nomes estão indicados. E é um passo em frente na democratização da Europa. Mas já agora deixe-me voltarmos a essa conversa. Os senhores apoiam quem? Jean-Claude Juncker, do PPE ou Martin Schulz? Não, nós apoiamos a alemã do Green Free Alliance, Stas Keller. Aliás, nós portanto, situam-se à esquerda politicamente? Não necessariamente. Nós somos um partido ecologista, eu gosto de lhe chamar, e entre nós gostamos de lhe chamar eco-animalista. A componente dos direitos dos animais tem uma importância fundamental no PAN, está na sua gênese, está no meio, é o capítulo do meio. Já agora, esse não é primeiro as pessoas, depois os animais e depois a natureza, é um crescendo. As pessoas, os animais que englobam as pessoas e a natureza que engloba os animais humanos e não humanos, não é uma prioridade. Se bem que, claro, que as pessoas têm um papel fundamental na construção. Este mundo sem pessoas seria outro mundo, com certeza. Mas, voltando, se calhar, eu referia... Ao debate europeu. Ao debate europeu. Para além do Parlamento Europeu, portanto, eleição direta e não pelo Parlamento Europeu do próximo Presidente da Comissão? Por exemplo, seria interessante, porque aí teríamos de ter as famílias políticas europeias unidas a apoiar o nome. Seria uma forma de mostrar à população europeia, aos cidadãos europeus, como é que estas famílias estão organizadas. A maior parte das pessoas com quem tenho conversado nesta campanha e antes dela não percebem... Podem fazê-lo agora, não é? É mais difícil, aliás, porque as pessoas vão votar... Temos pela primeira vez este ano os dois grandes candidatos a virem a Portugal e fazerem debates europeus. Okay, pouco mediatizado, enfim, foi transmitido na televisão, é verdade. Mas... seria uma possibilidade a questão da eleição para o Presidente da Comissão Europeia, por exemplo, porque as famílias europeias, as pessoas não iriam votar num partido nacional, iriam votar num partido ou num nome apoiado por uma família europeia. O que dá mais visibilidade à forma como a política se organiza, por exemplo, no Parlamento Europeu. Muito bem. Deixe-me só fazer uma pergunta, nós estamos mesmo a terminar. A questão dos homens, no que é o vosso programa de homem enquanto humanidade, no que é o vosso programa político, surge apenas porque vocês precisam ter um link ou, pelo contrário, é de facto uma questão central no vosso partido? De todo, é uma questão central no nosso partido. Eu costumo dizer, o PAN não é um partido de protesto, é um partido de projeto. Nós temos um projeto social, e não faria qualquer sentido ter um partido que defendesse exclusivamente os direitos dos animais, como por vezes o PAN é visto. Seria tão absurdo como ter um partido que defendesse exclusivamente os direitos das mulheres, ou um partido que defendesse exclusivamente os direitos LGBT. Quer dizer, nós não podemos estar 5 anos com assento parlamentar e levantar ou baixar o braço cada vez que se discutirem as questões animalistas somente. Portanto, somos um partido responsável, com uma vertente ampla e um projeto social. Orlando Figueiredo, muito obrigado por ter vindo ao Porto Canal. Obrigado. Nós damos por encerrado este ciclo de entrevistas aos cabeças de listas europeias de 25 de maio. Continuo com o Porto Canal.